E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dr. Neura. Esse podcast que é um projeto do Programa de Biotecnologia da UCDB com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Eu sou o Matheus Fernandes e toda semana nós temos um encontro marcado aqui para conhecer pesquisas que ajudam o nosso cotidiano e pesquisadores que trabalham em prol do desenvolvimento da sociedade. Com o caderno na mão fui pra minha sala estudar. A aula tava meio chata e decidi tomar um ar. Mas não é porque eu sei que eu deixo de entender o assunto. Porque eu sou podcast e aprendo mais sobre esse mundo. Torneira Podcast. Deixa dinheiro e vem assistir o podcast. Torneira Podcast. Deixa dinheiro e vem. Esse podcast é para você que curte ciência. Ao longo desses 10 programas, conversei com diversos cientistas de diversas áreas do conhecimento. Mas hoje é um episódio mais que especial. Hoje é o último episódio dessa temporada e aqui não teria um convidado melhor para encerrar do que o meu convidado de hoje. Hoje eu estou conversando com o professor Otávio Luiz Franco, pesquisador aqui da Universidade Católica Dom Bosco, coordenador-chefe do grupo de pesquisa de biotecnologia, o grupo que eu orgulhosamente faço parte. E, professor, é um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu, Matheus. Conversar aqui com a gente, trocar uma ideia, falar sobre o seu trabalho. Para mim é sempre se apresentar. Muito feliz. Bom, meu nome é Otávio Luiz Franco. Sim. Hoje eu coordeno aqui a biotecnologia da Universidade Católica Dom Bosco. E eu posso dizer que eu sou cientista. Então eu sempre me intitulo cientista. Pai solteiro também, mas cientista é uma coisa importante. Sim. Porque eu gosto de mexer com ciência. Eu falo que hoje eu não tenho um emprego, eu tenho um estilo de vida. Então, hoje eu sou primeiramente professor, pesquisador, coordenador, também tenho empresas, então eu trabalho muito com essa parte de desenvolvimento tecnológico, tenho consultoria, faço um montão de coisa. Crio cavalo, crio cachorro, só não crio passarinho porque eu gosto deles livres. Né? É muito legal ver, através dessa pequena fala do senhor, como que o título de cientista representa uma área gigantesca, né? Diversas oportunidades para que os pesquisadores apliquem o seu conhecimento. Eu vejo que aqui no Brasil o povo não usa muito essa terminologia cientista. Eu sempre falo que para a maior parte das pessoas, cientista é algo meio etéreo, né? É um cara de jaleco, os cabelão tudo zoado. Tipo, não, o Albert Einstein não era zoado, mas a gente tem o estereótipo do Albert Einstein. E existe uma imagem formada no consciente das pessoas. Tem uma imagem bem tem vários, né? Eu dou inclusive uma aula de estereótipos científicos para mostrar como a gente se identifica às vezes com o Tony Stark, com o Albert Einstein, com vários outros, com Darwin. Mas assim, o cientista ele não é visto hoje como uma profissão no Brasil, né? Você tem o pesquisador, você tem o professor, mas você não tem o cientista. E no resto do mundo não. Você tem Chief and Science. O o que é um Chief and Science? É um chefe de ciências. Sim. Então, um chefe de ciências da fora, ele é muito respeitado. Agora, dificilmente você está lá num restaurante e encontra um cara e fala assim: e aí, mano, como é que você tá? Que emprego você pegou? Eu peguei um emprego de chefe de ciências. Isso não existe aqui. Sim. Mas lá fora... Se falar aqui, o pessoal não entende. Não né? entende. O que é um chefe de ciências. Quando eu falo cientista, o povo entende mais ou menos, eles olham para mim com uma cara meio tipo... Tipo, o que você explode, o que você... cadê o seu jaleco? Então tem umas coisas que a gente não tem aqui no Brasil. Mas cientista mesmo, esse cara tipo eu, e não sou só eu, tá? É uma classe bem categorizada no Brasil que trabalha com desenvolvimento e com ensino, e com pesquisa, e com felicidade de viver. Diversas áreas. Um cientista é muito multitarefa, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Bom, você vê, você está no nosso grupo, então você vê a correria que eu estar aqui, vou para lá, e faz parte. É um estilo de vida mesmo. E falando sobre o grupo, uma questão que eu queria falar com o senhor, aqui na Universidade Católica Dom Bosco, o senhor trabalha ministrando aulas e também é o coordenador-chefe desse grupo de pesquisa em biotecnologia, além das suas outras atribuições. Sobre o grupo de pesquisa, eu queria saber como que é o seu trabalho nesse grupo, como que funciona e quem são esses pesquisadores, esses cientistas que fazem parte desse grupo. Tá, então são várias camadas, né? Igual eu falei, ser cientista tem muitas
muitas nuances e a gente é muito multitarefa. Quando eu penso no curso de biotecnologia que nós temos, aí é um grupo maior, com vários professores. Hoje nós contamos com 10 professores que estão aqui na Católica Dom Bosco, tem um em Portugal, outra em Brasília, 2 em Brasília, um nos Estados Unidos. Então, aí a gente coordena o trabalho de todos, em várias áreas. Aí tem gente que trabalha com toxinas, gente que trabalha com microbiota, gente que trabalha com antimicrobianos, como eu faço. Só desculpa te interromper, mas o que seria esses dois termos, microbiota e antimicrobiano? Beleza, então microbiota é tipo todos os micro-organismos de um organismo. Imagina você, se eu pegar a sua pele, tá cheio de micro-organismos. E nem todos são ruins, tem uns bons, né? Tem uns caras legais aí que vão ajudar no recondicionamento da sua pele, controlar o óleo e assim por diante. Então, quando a gente olha a composição de todos os micro-organismos, nós temos uma microbiota. E antimicrobiano é um antibiótico, então às vezes a gente precisa tomar um antibiótico para matar os micro-organismos patogênicos. Sim. Então tem gente que trabalha com isso também. Aquilo que é maléfico para o nosso corpo. Às vezes não ataca só o que é maléfico, mas funciona. Como é o caso de doenças autoimunes, por exemplo. Isso, né? Exatamente. Em caso de doença autoimune, você tem às vezes um processo inflamatório que começa com uma bactéria e que depois a pessoa... Às vezes pode não ser uma bactéria, mas pode acontecer também. E aí tem o meu trabalho com o nosso grupo, né? Que aí o meu trabalho com o nosso grupo já é uma camada abaixo. Então, eu como coordenador olho todos os professores. Esses espalhados pelos países. Pelos seus países e aqui também. Eu tenho que tomar conta dos meninos aqui também. Sim, em vários países. Muito legal essa integração que rola entre os países. O senhor, é muito importante. O senhor pode citar pra gente quais são alguns países que fazem parte dessa sua coordenação? Claro, hoje eu coordeno um instituto grandão também, chama Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. São 200 pesquisadores e nós estamos em 22 países diferentes. Então tem todo tipo. Estados Unidos, Austrália, Suécia, China, Japão. Aí tem país na África, tipo Camarões e Gana. Na Europa tem vários, né? Portugal, Holanda. E na América do Norte também. Então nós estamos em todos os continentes. É uma dinâmica assim, de organizar todo mundo e fazer todo mundo remar na mesma direção, né? Sim. E além de lidar com gente, porque as pessoas são muito diferentes, cada uma tem o seu próprio objetivo. Então é legal, eu gosto muito desse intercâmbio cultural. Sim, e cada grupo, por estar em países diferentes, ele tem a sua cultura, a sua metodologia, a forma de pesquisar, né, de desenvolver. A metodologia científica, ela é basicamente a mesma, né? Uma pergunta, uma resposta. É aquilo que a gente vê toda semana, que eu fico aporrinhando vocês dentro do grupo, né? Mas a dinâmica de como fazer e as tecnologias são diferentes. Então, quer queira ou quer não, cada líder de grupo, porque cada país tem um líder de grupo, ele tem uma estratégia diferente. Alguns são mais bravos, outros são mais light, outros são mais agregadores, outros são mais competitivos. E cada grupo tem uma tecnologia. Então, alguns têm tecnologia de imagem, outras de, tipo, análise de moléculas, outro de testes em animais, outro de testes em vegetais. Então, cada um contribui da melhor forma possível de acordo com a sua experiência. E todos esses grupos de pesquisa, nesses 22 países, eles são da área da biotecnologia? A biotecnologia é muito transversal, então eu vejo biotecnologia em tudo. Então, por exemplo, eu olhando para você, Matheus, eu sei que você usa shampoo e alguém pode ter utilizado biotecnologia para construir um shampoo. Tecidos, então tem nanotecnologia que hoje faz tecidos inteligentes. Isso é biotecnologia. Nanotecnologia é referente a micro-robôs, mais ou menos? Também, mas você pode usar também nanotecnologia para criar novos materiais. Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns projetos que a gente usa nanofibras de materiais vegetais para transformar isso em uma proteção contra infecções. Eu trabalhei com nanotecnologia para nanofibras para fazer colete à prova de balas, com o sistema de defesa americano. Então a gente tem uma porção de possibilidades. Então, fibra tem, shampoo tem, se você usa algum produto de pele, tem biotecnologia. Se hoje você tiver com alguma, por exemplo, você está com alguma disfunção estomacal, um probiótico, biotecnologia, alguns fármacos, biotecnologia. Então, onde eu olho, cara, eu vejo, para mim, biotecnologia. Tudo engloba, né? Para mim, sim. Para mim, hoje funciona bem. Que legal, o senhor falou da nano para reconstrução da pele, né? Para proteção. Eu já vi projetos assim, acho muito interessante. Mas quando o senhor falou nanotecnologia,
na hora me veio à mente o Tony Stark, que tem no filme do Guerra Infinita, eu acho que ele tem uma armadura que sai da própria pele dele, que são nanorobôs. E aí forma uma fibra que protege todo o corpo, mas não, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é uma coisa tão distante, então. Não, assim, eu falo que, tudo bem, hoje nós não vamos ter um nanorobô que vai fazer uma armadura, mas eu nunca vi isso como algo impossível. E eu acredito que várias das descobertas, às vezes, foram feitas de acordo com sonhos ou visões. Por exemplo, a descoberta daquela porta do shopping que abre com uma luz infravermelha. Ela não existia e as pessoas viam isso no Jetsons, que era um desenho antigo. Sim. E aí o cara que criou falou assim, eu dou conta de fazer uma porta igual a do Jetsons. E ele criou. Então, eu não vejo com facilidade a armadura, mas também não vejo como impossível. Sim. Eu acho completamente possível a gente ter uma armadura, sei lá, em 100, 150 anos. O que eu fico triste é que eu não vou, acho que, viver para ver essa armadura funcional igual a do Tony Stark e não vou poder usar uma delas. Mas quem sabe, né? Às vezes a tecnologia avança e a gente consegue algo. Né? Isso que o senhor está falando faz muito sentido, porque, né, de ter um objetivo, de ter um sonho para desenvolver, para correr atrás. E o senhor estava falando do colete à prova de balas, por exemplo. Eu já ouvi dizer que a tecnologia para criar o colete à prova de balas, ele vem da formação da teia das aranhas. Isso é uma... Porque assim, verdade? hoje o que nós temos é um material chamado Kevlar. E o Kevlar, ele é sintético, ele não é de teia de aranha. Mas eu trabalhei com um pesquisador, o Eli Bilrec, que hoje é um pesquisador super famoso aqui no Brasil. É um cara legal, eu gosto de trabalhar com ele. Massa. E ele tinha esse projeto de fazer coletes... Porque a proteína da teia da aranha tem uma força 10 vezes maior que a do... Não sei se é 10 vezes, exato, mas várias vezes mais do que o Kevlar. Então, ele também tinha um projeto com desenvolvimento com o governo dos Estados Unidos para colete à prova de balas a partir de teia de aranha. O que eu achava super fantástico, eu achava super legal esse projeto dele. Que legal, Pro. Eu queria saber como que o senhor, com esses vários projetos, vários grupos, assim, em vários países, como que é a sensação de fazer parte do grupo de cientistas mais influentes no mundo? Como que isso o senhor entende isso e sente? Eu me sinto honrado, porque assim, isso só me indica que o que eu estou fazendo é uma ciência de boa qualidade. Eu nunca me importei em ser alguma coisa, eu sempre me importei em fazer algo. Acho que as pessoas às vezes, estava discutindo isso ontem, as pessoas às vezes se importam muito em ser alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Então, eu nunca pensei em ser uma grande liderança enquanto eu não fizesse ciência muito boa e competitiva. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim que há 25, 30 anos atrás, quando a gente começou, nós dois começamos juntos na ciência, eu era iniciação científica e depois entrei no mestrado, e ele falou que um dia eu estava num evento e vi um cara muito bom, era um pesquisador muito famoso, né, que tinha descoberto a ressonância nuclear magnética, né, um cara chamado Kurt Wultrich. E ele estava falando no evento e ele era prêmio Nobel, né? Eu achei aquilo tão fantástico, conversei com ele. E aí eu falei para esse meu amigo, um dia eu vou estar junto com esses caras. Que legal. E hoje, quando ele me encontra lá em Brasília, ele fala assim, velho, você ficou muito bom, velho, você ficou muito tora, porque não sei o quê. Porque você tá com esses caras. Eu falei, velho, ainda falta um salto. Ele falou, não, velho, para nós você já tá com eles, porque você faz ciência boa. Então, eu sempre imaginei que eu queria fazer algo bom para as pessoas. Então, me tornar influente nada mais foi do que um reflexo da minha paixão por ciência. Eu acho que muitas pessoas começaram a acreditar e aí a parada deu certo e aí eu fiz também os parceiros acreditarem. É por isso que tantos países estão comigo hoje, porque eles olham para mim e falam assim, cara, esse cara apresenta uma seriedade, esse cara é esforçado, esse cara é eficiente naquilo que ele faz. Então, ser influente, na verdade, foi para mim, né, uma progressão de ir fazendo coisas boas e ganhando confiabilidade, e aí, por conseguinte, você se torna influente. Eu acho que é nesse sentido, né? Sim. Isso em diferentes áreas, né? Assim, total. Aqui a gente está falando da área dos pesquisadores, né, dos cientistas, mas isso é reflexo do trabalho, né, do sonho e do esforço, né, como qualquer profissão. Mas eu fico honrado. É porque, igual a gente discutiu, tem vários rankings, né? Sim. Aí dentro do Brasil eu tô num ranking legal, que eu olho e falo assim, até porque eu olho os caras que estão lá comigo e eu não vejo eles como se eu estivesse disputando. Eu falo, pô, esses caras
são muito top. Eu não vou citar o nome de todos eles, mas é porque tem uns caras muito bons lá que eu considero eles muito, muito bons. E eu falo, pô, tô no meio desses caras, né? Do ranking de Stanford é a mesma coisa. Eu olho e falo assim, cara, esses caras são muito bons. Eu tenho um orgulho de estar do lado desses caras, entendeu? Assim, e espero que eles tenham orgulho de estar do meu lado também, porque é uma coisa boa, né? Sim, é uma gratidão mútua, né? Isso. De entender o trabalho do outro, do companheiro, né? De respeitar e sim, um companheiro de profissão. É isso. Com certeza. Não, eu fico feliz, assim. É que, assim, as pessoas olham muito o número, né? É o primeiro, o quinto, o 10º. Eu olho quem tá no bolo comigo. Quem tá no bolo comigo, porque se são pessoas muito boas, quer dizer que eu tô num nível de pessoas e tá num caminho, assim, um caminho de acertos, né? A gente vai progredindo. Se eu olhar 10 anos atrás, cara, era uma coisa. Hoje é outra. Sim. E espero que daqui a 10 anos, se eu não morrer, vai tá bom. Não, com certeza. Isso também é um reflexo dos grupos de pesquisa, né? Que o senhor faz parte, que o senhor coordena aqui da universidade. O senhor tinha falado também de Brasília, né? O senhor tem trabalha com um grupo de pesquisa lá em Brasília também, Universidade Católica, né? Também na Católica. Eu também coordeno o Centro de Análises Proteômicas e Bioquímicas lá na Universidade Católica de Brasília, que é o meu grupo mais antigo. Tem Centro de Análise Proteômicas e Bioquímicas. O que é proteômica? Proteômicas. Da mesma maneira que microbiota são todos os micro-organismos, sim. Proteômicas são todas as proteínas. Então, eu comecei a criar um grupo para tentar analisar todas as proteínas de uma única vez. As pessoas tentam analisar uma ou outra, mas a verdade é que o ser humano é uma complexidade imensa. Sim. Então, como é que eu vou conseguir entender um ser humano, uma vaca, um canguru, só olhando uma proteína? É muito difícil. Então, eu tenho que olhar como um todo, de uma maneira mais holística. E proteômica é isso, é olhar todas as proteínas e ver elas trabalhando em conjunto. Sim. Professor, nos últimos anos, aqui no Brasil principalmente, a gente passou por um período muito complicado, né? O período da pandemia, onde a gente até estava falando isso agora há pouco, né? Da figura do cientista, como que é vista. E, assim, a partir da minha visão, eu acredito que a figura do cientista foi muito desvalorizada nesse período. Houve uma desvalorização, uma dúvida quanto à ciência, quanto à vacinação. Eu queria saber como que foi o processo do seu trabalho durante esse período, o período da Covid, da pandemia, o que o senhor fez para contribuir com o avanço, né, de uma vacina, né, para acabar com essa pandemia. Bom, a gente participou de um monte de assertivas no mundo, né? Eu participei de vários consórcios de antivirais. Então, trabalhei com um grupo na China, outro grupo em Portugal e um grupo americano para a gente testar novas possibilidades de antivirais. A gente chegou a testar algumas vacinas aqui e algumas boas, outras meia boca, mais ou menos. É porque é um processo. Que é um processo, foi normal. Testar. E durante essa para mim, assim, eu falo que a pandemia é assustadora, como para todo mundo. Certeza. Foi uma coisa que eu mesmo não acreditava. Eu digo que quando começou, eu fui um dos primeiros caras que fui a público e falei, mané, máscara, eu não vou usar máscara. Depois de um mês, estava pedindo desculpa ao público, porque realmente eu tinha feito um erro de avaliação sobre a própria pandemia. Meus colegas ficaram todos rindo, né? Porque eles falavam, você não vai usar máscara. Eu achava que realmente não ia dar nada. E depois meu papel foi me manter em pé, junto com os meus colegas cientistas durante o processo. Então, eu viajava a cada 15 dias para Brasília, o nosso laboratório nunca parou. Então, mesmo durante o auge da pandemia, a gente diminuiu o ritmo. Realmente eu respeitei que algumas pessoas não quisessem vir por medo de ser contaminado, mas eu particularmente não parei. Eu cheguei a pegar um avião sozinho, ou com 2 pessoas para Brasília, porque a gente tinha projetos de desenvolvimento de antivirais. E dentro da minha cabeça eu falei, agora que a gente é importante, né? Eu trabalho com doenças infecciosas, eu pensei, se tem um momento para eu ser corajoso e trabalhar com a minha equipe, é agora. Sim. Né? Eu tive algumas críticas, porque as pessoas achavam que eu não queria parar, mas eu não podia parar, porque foi no exato momento em que a nação precisava da gente. Exatamente, né? Um momento de maior necessidade. Necessidade. Sim. Então eu cheguei a trabalhar tanto em laboratório, como também fazendo não só podcast, mas filmes com a universidade, para explicar o que estava acontecendo, como era o vírus, como é que ele funcionava.
Então, afinal, a informação... Desculpa te interromper, mas eu falar. acredito que a informação é o primeiro passo, né? Porque, assim, um vírus que surge lá do outro lado do planeta, o senhor tinha falado, né, que achava que um mês passava e tal. Nesse momento, em 2020, março de 2020, quando explodiu, eu estava no ensino médio. Eu lembro muito bem de um professor, meu professor de geografia, falou que acreditava que em 6 meses passava, que achava que não ia chegar aqui, né, por conta da distância e tudo mais, mas é uma coisa que surpreendeu todo mundo, um vírus diferente. Então, a informação, a comunicação foi muito importante nesse período para comunicar de que maneira que esse vírus agia, de que forma que as pessoas poderiam se proteger, como que elas poderiam proteger seus familiares, né? Então, eu lutei para que isso acontecesse. Então, mesmo durante a pandemia, eu vinha gravar com o pessoal aqui da Católica, os guris que inclusive estão aqui, estavam gravando comigo. Então, eu acho que é bem por aí. A gente não parou. Acho que a ciência, de novo, é muita coisa. Então, a ciência é ajudar a desenvolver, mesmo que a gente não tenha chegado, porque nós não chegamos num antiviral super fantástico, mas nós tentamos muito forte. É contribuir com informação, é estar do lado de quem precisa, é tentar buscar uma solução para um problema que na época era tecnicamente irresolvível. Então, eu acho que sim. Durante a pandemia, a gente teve que ter coragem para continuar trabalhando. Com certeza. E eu sempre falo que minha equipe é o top, né? Então, minha equipe não parou também. Acho que eu tive uma redução de pessoas na equipe, como todo mundo teve, mas eu continuei com 20 pessoas que não pararam em nenhum momento durante todo o processo. Sim. Professor, tem algumas perguntas do público que enviaram aqui para o nosso e-mail, que eu avisei que o senhor faria parte, seria o próximo convidado aqui do programa, né? Então eles enviaram algumas perguntas relacionadas à sua área. A primeira é a Vitória Gomes, de São Paulo, que está perguntando: professor, eu estou me formando em biologia e estou me preparando para começar o mestrado na área de biotecnologia. Tenho o sonho de fazer o meu mestrado no exterior. Qual o conselho que o senhor me dá para que eu possa dar os meus primeiros passos? Tá bom, vou olhar para a câmera da areia para ver a Vitória. Bom, Vitória, hoje mestrado no exterior é difícil, porque a maior parte dos lugares, tipo os Estados Unidos, não tem quase mais mestrado. Hoje nós temos muitas estratégias, mas ir para o exterior é sempre uma boa estratégia para quem quer ampliar os seus estudos. Então, geralmente o que a gente sugere? A gente sugere a pessoa entrar num mestrado no Brasil e aprender o básico, até porque quando chegar lá o nível vai ser um pouquinho alto, dependendo do país que você escolher, né? Sim. Se for Estados Unidos, Canadá, Austrália, eles vão cobrar um pouco mais de você. Então, fazer talvez um mestrado inicialmente no Brasil, fazer um jabá, né, o nosso mestrado aqui, e depois aplicar para um doutorado. Para que você se saia bem em qualquer saída para o exterior, saber falar inglês, isso não tem como escapar para ninguém. Né? Eu falo que minha vida mudou quando eu entendi que, primeiro, eu não sabia falar inglês, e segundo, quando eu entendi que eu tinha que falar inglês. Então, em 3 meses, eu aprendi na Inglaterra e na Escócia a pelo menos minimamente me comunicar. E isso abre portas. Quando você tem o inglês, você tem portas de comunicação. Depois, você buscar possibilidades de bolsa, de fellows, né? Que é a segunda, porque alguém tem que te pagar. Eu não sei, Vitória, você é bilionária? Se você não é bilionária, você vai ter que ter alguém que te pague, ou o governo de cá ou o governo de lá. E aí você fazer aplicar para conseguir bolsas tanto do governo brasileiro, que pode ser via CAPES ou via CNPq, ou as fundações estaduais, eu não sei onde a Vitória está, ela é de São Paulo. É de São Paulo, então a FAPESP. Então aí você vai aplicar para a FAPESP, e a FAPESP também tem bolsas para isso. Ou então aplicar direto para o governo estrangeiro. E estudar, tem que estudar pra caramba. Então, eu sempre falo, a gente quando sai, a gente tem um potencial de criatividade muito grande. O brasileiro é conhecido por ser criativo, né? Resolver problemas, a gente desenrola. Dá um jeito, né? Dá um jeito. Eu falo assim, a gente conserta equipamentos de milhões de dólares com um chiclete, uma banana e uma casca de sorvete. É a criatividade. Que é bem inerente a nós por conta dos problemas. Se você chegar lá fora, o equipamento parou. Tem que vir um técnico certinho, com os parafusos certinhos. A gente tem isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma base forte para poder trabalhar com eles, né? E sempre falo, se você quiser migrar,
para não voltar mais, aí é bom fazer um doutorado completo nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em outro país. Agora, se você quer voltar, aí a gente tem uma outra modalidade que é um doutorado sanduíche. Então, passa metade do tempo aqui, metade do tempo lá, volta e aí se incorpora no Brasil e traz a tecnologia, o seu aprendizado para contribuir para o nosso país. E aí apresenta, tipo, a conclusão do mestrado? Mesma coisa. Aqui? A dissertação, se for matriculado no Brasil, defende aqui. Mas também existem muitas maneiras, tá? Então, por exemplo, tem gente que defende aqui e lá e tira os 2 títulos, o que é bem legal. Que legal. Então, por exemplo, eu já orientei uma aluna em Sorbonne, na França, e ela tirou dupla titulação. Ela tirou o título, na época eu orientava lá na UNB, na Universidade de Brasília, e na Universidade de Sorbonne, na França, e ela conseguiu as duas. Isso habilita ela a trabalhar tanto aqui quanto lá, ou qualquer lugar também, né? Assim, os diplomas de doutorado, eles são validados, né? Então, por exemplo, se a pessoa tirar um diploma em Harvard, mesmo assim, quando ele voltar no Brasil, ele tem que validar o diploma de doutorado. Mas ele vale. Assim como, se o cara for para os Estados Unidos e ele tiver um diploma da Universidade Católica Dom Bosco, provavelmente ele vai ter que validar lá, dependendo da necessidade e depende também do país. Mas aqui no Brasil a gente tende a validar e ele pode trabalhar aqui. E essa modalidade sanduíche, ela vale tanto para mestrado, doutorado? Mestrado hoje o governo brasileiro não paga, embora vira e mexe eu consigo mandar um ou outro estudante para passar uns 2 meses para ter uma experiência no exterior. É uma experiência que com certeza deve ser riquíssima. O professor Ludovico, que foi um dos convidados aqui, né, participou aqui do programa. Ixi, o Ludovico veio aqui? Eu adoro o Ludovico, foi meu aluno. Então, ele falou que o senhor orientou ele, né? E aí ele falou que fez o mestrado sanduíche. Doutorado, ele fez o doutorado sanduíche. O doutorado, fez o doutorado sanduíche na Austrália. Sim. E aí ele falou das experiências dele, muito legal. Eu imagino que deve ser uma experiência rica e maravilhosa. É uma coisa que eu também tenho muita vontade. Não, e eu sempre sugiro, eu gostaria que todos os meus alunos, quando tivessem no doutorado, tivessem a experiência de pelo menos 6 meses fora do Brasil. Até para dizer se gosta ou não gosta, né? Porque tem isso. A gente sai com um sonho. Só que às vezes é melhor ou pior, ou não tem nada a ver com o sonho. Você aprende muita coisa, você aprende... Porque eu gosto também que o aluno vá e não fique só socado dentro do laboratório, isso é muito ruim. O guri tem que sair e conhecer coisas, viajar, conversar com as pessoas na rua, comer as coisas, enfim, conviver com a estrutura do país. Sendo ela Austrália, Camboja, África do Sul, qualquer uma. Né? Mas alguns alunos voltam felizes, que tiveram uma experiência fantástica. Outros voltam traumatizados, porque a dinâmica às vezes é diferente e realmente é muito puxado o trabalho. Mas eu falo que ninguém volta diferente, ninguém volta igual, todo mundo volta diferente. Com certeza. E só de você ter essa experiência, você notoriamente vai ser um profissional melhor. Sofrendo ou sendo feliz, você já sabe o que se encontra, como é que funciona lá. Eu sugiro muito. Eu adoro ir, né, cara? Já fui muitas vezes e eu gostaria de continuar indo até o final da minha vida. É uma experiência sempre única para mim. Com certeza, sim, professor. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, professor, é o do Paulo Vicente, daqui da cidade, que ele está querendo saber. Ele diz aqui que é professor do ensino médio de uma escola estadual e ele tem um projeto para incentivar os alunos dele à pesquisa. E aí ele pergunta quais estratégias que ele pode criar para iniciar os alunos dele na academia, na universidade. Como que ele pode fazer isso? Então, Paulo, bom, acho que a primeira coisa, você que está no ensino fundamental, né? É médio. Médio. No ensino médio, é primeiro despertar nos meninos um amor pela ciência. E isso vem de coisas legais, cara. Eu acho que eu sempre penso que se eu vou falar de ciência, cada idade tem a sua nuance. Então, por exemplo, tem que ser coisas que são atuais. Então, tem que ser coisas que mudam de cor, coisas que têm uma relação com o dia a dia. Óbvio que a gente evita fazer um explosivo para um guri do ensino médio, do ensino fundamental, e vamos explodir essa sala. Mas falando nisso, uma coisa simples, não sei se é, mas assim, no meu ensino médio, por exemplo, em outras escolas também, os professores faziam alguns experimentos, algumas reações nas aulas de química, por exemplo, e isso, para quem gostava mais da área, para quem tinha uma afeição pela exata, pela química, biologia, isso despertava, né? Então gerava o interesse. E são algumas ações nesse sentido. Muito importante. Assim, cativam cativar o aluno. O aluno tem que sentir que ciência pode fazer parte da vida dele. Pode mudar a sua vida, pode mudar a vida dos outros. Isso é bem legal. Outro dia, então, vamos lá. Fazer os experimentos é legal, levar cientistas que realmente fazem ciência como uma profissão. Então, por exemplo, esses dias, uma das alunas do nosso grupo, eu fui numa escola de ensino
médio, pública, do subúrbio, e ela viu eu falei num ginásio para umas 400 crianças. E eu falei de coração, e ela decidiu fazer graduação e agora está como nossa iniciação científica, porque naquele dia ela viu o que eu estava fazendo. Para mim isso foi muito emocionante. Que legal. Sim. Então, porque eu falei, cara, naquele dia eu sabia da importância do discurso, mostrar a ciência e falar, olha, dá para dar certo. Porque às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, dá certo porque é você. Não, cara, porque assim, não tem pessoas que se dedicam e se tornam jogador de futebol, aí fala, não, mas o cara tem um dom. Eu não tinha dom de nada, não. Eu fui me esforçando e fui agregando coisas e as coisas deram certo. É a caminhada que a gente estava falando. É caminhada, no início, só que leva tempo. Por exemplo, a nossa carreira leva muito tempo. Eu tô com, 32 anos de carreira. Eu mexo com ciência desde os 15 anos. E ainda tô na metade do meu caminhar, eu acho, ou 1/3 do meu caminhar. Então, assim, se o cara quer trazer como é que é o nome dele? Paulo, você tem que estimular os meninos, mostrar coisas legais e depois também fazer acordos com as universidades. E quando eu digo acordo, liga pra gente. Fazendo visitação. Vem fazer uma visita, a gente recebe os guris direto, então traz os meninos para ver. A gente usufrui de certas tecnologias que o ensino médio, o ensino fundamental não tem, mas a gente tem. E que os alunos, por estarem naquele contexto, talvez nem saibam, por nunca terem acesso, né? Talvez nem saibam as possibilidades que eles têm. Por isso a importância de um pesquisador ir lá e mostrar. Como o senhor falou, quando o senhor foi lá fazer esse discurso para as 400 crianças, falar da ciência, do seu trabalho, o senhor sabia da importância, mas aí quando viu uma aluna que viu sua palestra, agora como na iniciação científica, isso aí é uma realização, uma confirmação. Uma confirmação de que funciona, porque na verdade eu não espero transformar todo mundo em cientista. Assim como nem todo mundo vai virar jogador de futebol, nem todo mundo vai virar cantor de música sertaneja, nem todo mundo vai virar cientista, mas se 1 a cada 1000 tiver o coração tocado por isso que vocês estão fazendo agora, nós estamos falando de ciência, e eu falo do meu coração mesmo, cara. Eu amo isso aqui muito. Então, se a cada 10.000 pessoas que olharem, uma pessoa olhar e falar assim, cara, eu quero fazer isso aqui, e for um bom cientista, e gostar, e levar isso como um estilo de vida, tá ganho. Cada segundo que eu passo falando sobre ciência vai me dar tudo. Sim. Então, no final, é isso. Isso é uma das coisas que eu também gosto de ciência. Eu sempre penso que um país só vai ser um grande país se tiver bons cientistas. Tecnologia, desenvolvimento. Esse poder transformador da ciência. Poder transformador da ciência, que é real. A gente pega um celular e hoje nós somos diferentes há 10 anos atrás porque a gente tem um poder de comunicação muito maior. Isso é ciência. A gente come uma comida de boa qualidade há 10 anos atrás. Se a gente não tivesse essa mesma comida, a gente tinha um número muito maior de doenças. Medicamentos que antes não curavam, hoje curam. Então, por exemplo, vamos pegar câncer de mama. Se não for triplo negativo, ele é altamente curável. Câncer de triplo negativo? Triplo negativo é um câncer mais agressivo. Tem algumas algumas escalas. Se for um câncer de tireoide, hoje o câncer de tireoide, dado ao isolamento, você tem 95, 96% de cura. Sim, tem algumas, tem a retirada da tireoide, né? Isso, tem a iodoterapia. Agora, se você olhasse há 30 anos atrás, uma pessoa que tivesse câncer de tireoide ia morrer. HIV, eu gosto muito do exemplo do HIV. Foi uma pandemia que nós tivemos, eu vivi essa pandemia. Anos 80, anos 80, né? Eu tô ficando velho, né? Então eu me lembro que as pessoas nem sabiam como era o contágio. A gente recebia os panfletos, falava não tocar nas portas, não beijar. Eu falava, velho, eu não vou beijar ninguém, velho, porque tá todo mundo... E hoje não, hoje uma pessoa que tem HIV, a chance dela morrer é mínima. Sim. A não ser que ela tenha uma variante muito resistente, hoje os medicamentos são mais fortes. Existe o tratamento, até a cura, não cura, porque mas é um tratamento que mantém isso como uma doença crônica até o final da vida. Sim. E falando de HIV, de informação, me lembrou um fato aqui, eu não lembro o nome do médico, mas tinha um médico infectologista, eu acho, que ele disse assim na frente de, assim, num congresso de médicos, alguma coisa nesse sentido, que o HIV ele não passava pelo beijo. E aí, para provar isso, ele beijou uma
uma pessoa infectada. Eu ia usar o outro termo, né? Positivo. Soropositivo. Soropositivo. E aí ele beijou uma mulher soropositivo, não desenvolveu HIV, e ele provou, assim. É isso. Com um gesto simples, que demonstrou informação, né? Isso é ciência. Sobre um público que estava sendo violentado pela falta de informação. É porque as pessoas esquecem o poder da ciência. O poder da ciência permeia tudo. Eu falo de biotecnologia porque é a minha área, mas a física, às vezes a gente nem compreende direito, mas ela tem uma importância tão grande, né? A computação. Quem hoje não acessa a internet? Eu sou de uma época que não tinha internet. Quando eu era criança não tinha. Quando eu trabalhava com computação, eu sou formado em computação, minha primeira força... Poxa, é só tela verde. Hoje a gente não consegue imaginar uma vida sem internet, sem conexão. É uma outra cultura. É uma outra cultura, só que isso é poder transformativo de ciência. A nossa vida, a gente pode até falar que talvez não seja tão bom, ou talvez seja bom, mas com certeza é diferente. E a gente aprovou um estilo de vida hoje que nos permite ser do jeito que somos, né? São coisas muito básicas que a ciência é muito transformativa. E isso tem que passar para todo mundo. Às vezes as crianças não sabem disso. Então, fala para uma criança, eu quero ser cientista, ele... não quero não. Não quer não porque pensa no cara que tá lá no laboratório explodindo a cara, e geralmente é um cara estereotipado que ele não sai para beber nunca com os amigos, ele só vive naquele meio. Tudo bem, ciência dá trabalho muito, você sabe. Mas não faz mal, tem uma vida normal. Sim. Né? A gente sai, tem... E maravilhosos, os frutos são maravilhosos, né? São frutos maravilhosos. Com certeza. Eu sou suspeito. Eu sempre vou falar... eu brinco assim que... eu me lembro de um tenista que... Eu sempre uso esse exemplo dele, que ele falava que ele era 100% tênis. Que o dia que ele fosse 99%, ele se aposentava. E um dia, quando ele se aposentou, ele foi um dos maiores campeões de tênis, Pete Sampras. E ele falou assim, agora não sou mais 100%, eu não posso fazer isso. O dia que eu for 99% ciência, eu me aposento, eu vou fazer outra coisa. Porque eu nunca tive nisso aqui por causa do dinheiro. O dinheiro é legal, eu não acho ruim não. Quanto mais me pagarem, mais feliz eu acabo ficando, porque é bom, né? Tem benefícios, dinheiro é legal. Mas ele não é o fim. Sim. Né? O fim tem que ser aquilo que a gente acredita por coração e fazer as coisas que a gente realmente acredita. Algumas pessoas falam que eu sou demagogo, que eu consigo, mas eu estou me dedicado há 300 anos. Eu acho que eu posso falar isso com a propriedade. Sim, professor. Professor, nosso programa hoje está chegando ao fim. Agradeço muito a sua presença. Foi um prazer ter o senhor aqui para esclarecer, para falar sobre as diversas áreas da biotecnologia, né, para falar da importância da ciência. Adorei o bate-papo com o senhor. Realmente, obrigado pela sua presença. Se o senhor quiser falar alguma coisa para o nosso público... Não, só agradecer você. Primeiro agradecer você, Matheus. Obrigado. Agradecer o Thiago, agradecer todo mundo, os meninos da produção que vocês não estão vendo, mas está aqui atrás. Né? A gente sempre fala que tem por detrás da gente, tem milhares do nosso lado também, na nossa frente. Então nós somos abraçados por grandes equipes hoje. E obrigado pela chance de falar com vocês. Eu sei que eu demorei pra caramba para arrumar um horário, mas é porque a minha vida é uma loucura. Né? Sim. Porque eu realmente tenho a tendência a estar em todos os lugares, em todos os momentos, enfim, ciência para mim é isso, eu estar participando de muitas coisas, em muitas frentes, mas espero que isso leve informação para os meninos, que todo mundo goste, e quando você quiser falar de novo, eu vou ter um prazer. Não, tenho certeza. Muito bom de entrevistar as pessoas, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado, foi um prazer ter o senhor aqui. Com certeza, a hora que o senhor quiser voltar, numa próxima temporada, num próximo programa, vai ser um prazer contar com o senhor aqui, com a conversa super rica que a gente teve. Eu quero te agradecer, desejar sucesso na sua caminhada sempre aí. Obrigado, professor. Para nós. Obrigado a você. Com certeza. Valeu, Matheus. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam essa temporada, nesses 11 episódios agora, né? Voltamos na próxima temporada com mais programas, mais pesquisadores, convidados e mais assuntos da ciência para a gente conversar e debater e trocar essa ideia para esclarecer o que às vezes não fica tão fácil de compreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail no podcastdrneura@gmail.com. Também você pode acessar a nossa conta no Instagram, podcastdr.neura. E acompanhe os nossos programas no YouTube e no Spotify, podcast Dr. Neura. Vejo vocês na próxima temporada. Vida Longa Ciência. Falou!
Fera? Fechou. Deu certo?